Oi, pessoal. Olha, eu quero começar essa conversa com vocês parabenizando a atuação do governo do presidente Lula, do próprio presidente, na condução às respostas dessa crise que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, com esse desastre sem proporções que a gente está vivenciando. Acho que o governo tem atuado de maneira firme, sinérgica, integrando-se com o Estado e também integrando os poderes da República para dar as respostas. Mas o que eu quero conversar hoje com vocês é sobre prevenção de desastres naturais e contar um pouco a história do que fizemos nos nossos governos, em especial no governo da presidenta Dilma Rousseff, com um plano integrado de prevenção e respostas a desastres naturais. Vocês lembram que nós tivemos uma catástrofe na região serrana do Rio de Janeiro, depois em Angra dos Reis. Nós tínhamos defesa civil, mas faltava integrar e ter um plano robusto para fazer esse enfrentamento a desastres. E em 2011 foi criada uma política, um sistema e um conselho de proteção e de defesa civil no Brasil. E isso fez com que se articulasse dentro do governo a ação de vários ministérios para fazer a prevenção. E em agosto de 2012 é lançado um plano integrado de gestão de risco e respostas a desastres naturais. E ele tinha 4 eixos importantes. O primeiro eixo definido, mapeamento das áreas de risco. Para fazer enfrentamento a desastre, a gente precisa saber aonde estão os riscos. Segundo, monitoramento e alerta dos riscos. Para poder defender a comunidade, se precaver, você precisa ter quem monitore esses riscos e possa alertar a comunidade. Terceiro, respostas às crises, com socorro, assistência e reconstrução. Porque no momento da crise, o Estado brasileiro, o Estado não só federal, mas os estados, os municípios, precisam estar preparados para o socorro. E quarto, prevenção, que são obras para a área de infraestrutura, para você poder prevenir, né, deslizamentos, enchentes, enfim. Então esse plano foi lançado em agosto de 2012 e tinha essas 4 frentes. E eu queria explicar um pouquinho para vocês o que cada frente dessas fez. Aliás, estou falando sobre esse tema porque, à época, eu era ministra da Casa Civil da presidenta Dilma e coordenei na Casa Civil, junto com uma equipe, as ações integradas desses ministérios. E o último balanço que a gente tem aqui em mãos é de 2016. Portanto, os dados que eu vou dar para vocês são dados que foram realizados até 2016. Depois disso, a gente não tem mais informações. Muitas coisas foram deixadas de lado, o orçamento reduziu e esse plano foi interrompido. Mas eu queria mostrar para vocês como ele foi concebido e a importância que ele teve e que continuaria tendo se ele avançasse. Então, a previsão de mapeamento era de que 17 regiões metropolitanas e bacias hidrográficas fossem mapeadas para risco de inundações e deslizamentos. Entre elas estava a área do Guaíba e o litoral do Rio Grande do Sul. E em 2016, todos os estados estavam mapeados com seus riscos hidrológicos feitos pela Agência Nacional de Águas, a ANA, do Ministério do Meio Ambiente, e estavam sendo monitorados em conjunto com o CEMADEM. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que foi criado no final de 2011. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele e a importância dele nisso tudo. Também foram mapeados 1.095 municípios de áreas urbanizadas que tinham setores de riscos, de deslizamentos e enxurradas. Isso foi feito pelo CPRM, que é um órgão do Ministério de Minas e Energia, de recursos minerais. E também foram integrados ao monitoramento e alertas do CEMADEM. Então, aquilo que nós nos propusemos lá no início do plano, que era mapear as áreas de riscos do Brasil, foram mapeadas. Eu até vi uma notícia agora recente de que teríamos engavetado um projeto em 2015 sobre alertas, sobre riscos e sobre necessidade de prevenção dos desastres naturais. Não é verdade. Esse estudo foi no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, fazia parte de todas essas ações que nós estamos fazendo e esses alertas que os estudos traziam são também os que foram mapeados pelo programa. Então isso é muito importante esclarecer,
para que as pessoas entendam o esforço que foi feito de estruturação do Estado brasileiro para a questão de prevenção de riscos. Bom, o segundo ponto depois do mapeamento foi o monitoramento e alerta. Então, como que você, sabendo de um risco que está para acontecer uma inundação, um deslizamento ou até uma seca prolongada, como que você avisa, a quem você avisa, de que forma você faz isso? Por isso foi criado o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. E foi uma das coisas mais importantes, porque foi uma estruturação de um centro que atuava, eu não sei se está atuando ainda desse modo, mas até 2016, que eu tenho as informações, atuava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O centro foi formado com mais de 200 funcionários e ele tinha condições de dar alerta com antecedência de 2 a 6 horas de inundação, enxurradas, deslizamentos e de 2 meses de antecedência de secas prolongadas. A sede foi montada em Cachoeira Paulista, em São Paulo. E esse centro foi equipado com radares, nós já tínhamos 26 radares no Brasil, foram implantados mais 9 novos radares para ajudar e tinha a previsão de implantar depois de 2016 mais 12 radares, porque isso cobriria de maneira muito efetiva todo o território nacional. Também foram instalados 2.330 pluviômetros, 105 estações hidrológicas e mais de 200 estavam em processo de contratação, 27 salas de monitoramento e respostas a eventos hidrológicos em conjunto com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, e 135 sensores de umidade de solo. Isso ajudou muito os alertas durante esse tempo, ou seja, todos esses equipamentos faziam parte de uma rede de alertas que o CEMADEM controlava. E depois eu vou falar do SENAD, que era o Centro de Respostas, que fazia ação junto com o CEMADEM. Então, quando tinha qualquer alerta de desastre, de catástrofe, de enxurrada, a gente tinha condições de se precaver, né? Pelo menos tentar retirar as pessoas, fazer uma contenção. Então, isso também foi muito importante, a estrutura. O outro eixo foi de respostas aos desastres naturais. Bom, o desastre aconteceu. Como é que a gente vai fazer? De que forma a gente vai atuar? De que maneira integrada? Então, foi lá. Aí que foi feita a reestruturação do SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, no âmbito do Ministério da Integração. Teve aumento de funcionários, de servidores, passou a atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele repassava a comunicação dos alertas do CEMADEM e articulava os órgãos federais, estaduais e municipais na região para onde o alerta se dirigia. E articulava para fazer as respostas, né? Analisando e compartilhando informações. Então, se uma comunidade tinha alerta de um deslizamento, o CEMADEM já entrava em contato, já organizava a defesa civil daquele local, já falava com as previa a retirada de pessoas, enfim, tinha toda uma ação que foi estruturada, né? O CEMADEM tinha isso estruturado para já interferir nesses processos. E aí eu vou falar um pouquinho de tudo que foi feito no âmbito da defesa civil e no âmbito de respostas e socorros, que também ajudou muito a gente a fazer os enfrentamentos de desastres à época. Primeiro, foi instituído um cartão de pagamento da Defesa Civil para repasse rápido de recursos para estados e municípios, para não demorar. Então, quando tinha alerta, já ia ter o desastre, a gente sabia que ia ter problema, esse cartão ajudava porque já fazia o depósito do recurso federal emergencial na conta do município ou na conta do estado, né, evitando as burocracias. Em 2016, a informação que nós temos aqui é que haviam 541 cartões em uso, então, de estados ou de municípios. Quer dizer que essas áreas estavam em situação de risco ou tinham sofrido desastres. Também foram instituídos os kits de apoio humanitário, uma resposta bem rápida para comprar facilmente produtos e esses produtos serem entregues nessas áreas. Fizemos uma ata de registro de preço em nível nacional, então os municípios só faziam adesão e pediam comida, produtos de higiene pessoal, de limpeza, colchão, enfim, tudo que você possa imaginar assim, de primeira necessidade. Também isso facilitou muito e tinha condições de fazer as entregas, ou então a estrutura do Estado ou do governo federal ajudava a entregar. Foram fortalecidas as defesas civis dos municípios,
prioritários que nós mapeamos, né? E até 2016 a gente conseguiu equipar 106 municípios com equipamentos importantes para fazer o trabalho da Defesa Civil. Caminhonetes 4x4, tablets, computadores, máquina fotográfica, GPS, coletes. Também teve capacitação dos agentes de defesa civil em todo o Brasil. Mais de 31.500 agentes foram treinados. Destes, 6.500 eram membros da sociedade civil, que se voluntariavam para atuar junto com as forças da defesa civil. Foi instituída a Força Nacional do SUS para atuação nas crises. Então, 30 equipes foram regionalizadas e ficavam em plantão com escala. Qualquer problema que acontecesse naquela região, as equipes eram mobilizadas. 1.400 profissionais foram capacitados para enfrentamentos a desastres. Foram adquiridos 6 módulos de hospitais de campanha, também kits de medicamentos para a situação desse desastre. O Ministério da Saúde foi muito bem equipado para fazer frente, né, a essas demandas. As Forças Armadas também foram equipadas, porque precisavam atender essas regiões. Na época, quando a gente lançou o plano, por exemplo, as Forças Armadas tinham apenas uma ponte móvel. Então, deslocar essa ponte de uma região para outra era um sacrifício e demorava. O que nós fizemos? Nós compramos ponte móveis para todas as regiões do país, né, sob cuidados das Forças Armadas. Então, se tivesse qualquer crise em qualquer região, a gente tinha a condução fácil, né, de um equipamento que é muito importante, principalmente quando rompe estradas, mesmo cai pontes, enfim. Mas não só isso, compramos ambulâncias para as Forças Armadas, barracas hospitalares, viaturas de comunicação, rádios, embarcações leves, equipamentos para tratamento de água, enfim, uma série de equipamentos para as Forças Armadas fazerem frente a essas situações de desastres. E foi instituída uma Força Nacional de Emergência, com comitês regionais que atuavam em cada região, com o CPRM, que é de recursos minerais do MME, com o CEMADEM, esse centro de monitoramento, com a ANA, Agência de Águas, com o SENAD, que é o Centro de Respostas aos Desastres Naturais, e com o Ministério de Desenvolvimento Social à época, para atuação conjunta nessa situação. Então, quando acontecia o desastre na região, esse comitê já estava lá reunido, já estava com profissionais de todas as áreas para poder dar apoio, para poder dar orientação, né? Então, tinha os geólogos, engenheiros, hidrólogos, assistentes sociais, além dos profissionais de saúde e também dos militares. E foram destinados recursos à época para assistência, socorro e reconstrução da infraestrutura, como pontes, prédios públicos, limpeza pública, infraestrutura urbana, de forma mais imediata. E também disponibilizadas 50.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, né, para todo o Brasil, e se precisasse mais também seria disponibilizado para que as pessoas que perderam casa pudessem ter para onde voltar. E foi feito um programa também de aluguel social, junto com os estados. Essas casas do Minha Casa Minha Vida tinham as prestações isentas para quem ganhava na época até R$ 3.100. E o último ponto foi a prevenção. Vocês lembram que eu falei de 4 pontos, né? O último é a prevenção, que era a previsão de obras em várias regiões do país para a prevenção de desastres. Que tipo de obras? Contenção de encostas, drenagem, contenção de cheias, barragens, adutoras, sistema de abastecimento de água. E essas obras, em sua maioria, estavam no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento da época, e eram feitas com os estados e municípios. Então, foram previstas para várias regiões. Naquela época, em razão dos desastres no Rio de Janeiro, o Rio foi um estado priorizado. Infelizmente, a gente teve a execução dessas obras de forma muito lenta, e muitas a gente não conseguiu em 2016 ter finalizadas, mas elas estavam ainda andando e precisaria ter mais obras que estavam previstas para frente. Aí eu também não sei se aconteceram, eu acho que não, porque os orçamentos para investimentos e o PAC foram cortados, né? Como também foi cortado em 2016 grande parte do orçamento para esse sistema de prevenção de desastres naturais, para a defesa civil, enfim, isso foi muito ruim. Então, esse sistema todo, esse plano, ele tinha o objetivo de funcionar de maneira integrada, fazer a prevenção e dar respostas. Era isso que precisava. E precisava cada vez mais ser fortalecido. Precisava ter investimento.
O que aconteceu é que os investimentos foram minguando e a partir de 2016 a gente não tem informação. Aliás, só tem dos números que a gente vê claramente que caíram no orçamento. É importante falar isso, pessoal, porque hoje o que nós estamos gastando, ou que vamos gastar para recuperar e socorrer o Rio Grande do Sul, vai ser muito, muito maior se a gente tivesse continuado um plano de prevenção de desastres naturais. Na época, quando lançamos esse plano, foram destinados a ele 18,8 bilhões de reais. Era um bom dinheiro e que dava para fazer muita coisa. Agora nós vamos destinar com certeza muito e muito mais recursos para a reconstrução, quando a gente poderia ter evitado, não digo evitar as catástrofes, os desastres, mas minorar o impacto, né? Ajudar a prever, fazer obras que sejam importantes. Por isso que eu digo sempre, ó, não adianta fazer economia burra, às vezes, em orçamento público, dizer que tem que ter o equilíbrio, que tem que ter... Claro que nós temos que ter o equilíbrio, mas e agora? Agora nós vamos gastar um monte. Onde é que vai ficar o equilíbrio? Então, seria muito importante que essa situação do Rio Grande do Sul pudesse ser a oportunidade também de a gente rever esse conceito, sabe? E ao lançar esses recursos, né, para salvar o Rio Grande, para reconstruir, que são emergenciais, a gente lançasse junto, relançasse o plano nacional. O presidente Lula já está estruturando isso, mas lançasse com dinheiro bom, né, um dinheiro forte, um plano nacional de prevenção aos desastres naturais. E junto com a recuperação do Rio Grande do Sul, a gente já fosse fazendo a prevenção em outras partes do país. Porque é certo, pela situação climática que nós temos, o aquecimento global, infelizmente esse tipo de desastres vão ser mais recorrentes na nossa vida e em todas as regiões do Brasil. Então acho que lançar um plano, né, o plano de recuperação do Rio Grande, mas junto um plano de prevenção, mostra a preocupação que todos nós, que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro tem para proteger a sua gente. E vou um pouquinho além, também um plano para a questão de enfrentamento do aquecimento global e das crises climáticas. Nós precisamos disso. Desde o governo da presidenta Dilma, a gente vinha com resultados muito bons na área ambiental, de desmatamento na Amazônia, de criação de reservas ambientais. Isso tudo estava ajudando. Quando a Dilma saiu, depois do golpe, o que nós vimos foi o desmonte disso tudo e um retrocesso sem precedentes na questão ambiental. O tanto de leis que foram aprovadas no Congresso para deixar mais fácil a questão ambiental, né, a legislação, ela ser mais permissiva, depois o Salles dizendo que passar a boiada, isso tudo tem agravado. Então a gente teria que fazer um esforço de novo, um esforço para gente reduzir drasticamente o desmatamento na Amazônia, reduzir o desmatamento no Pantanal, a gente poder fazer reservas ambientais, recuperar matas, aliás, pôr em prática o Código Florestal, que foi um instrumento muito importante que nós aprovamos no Congresso Nacional, foi feito de uma maneira muito cautelosa, sendo respeitável com a agricultura, com o pequeno, com o grande, mas sobretudo protegendo a natureza para não acontecer isso. Porque não adianta desmatar e plantar até a beirada do rio. Vai dar exatamente numa situação como essa, ou seja, nós vamos ter mais desastres naturais que serão cada vez mais recorrentes. Então esse plano, ele foi muito importante e eu acho que nós temos que pensar com essa cabeça, que a gente possa, né, as instituições brasileiras, o Congresso Nacional, o governo do presidente Lula, eu sei que está fazendo, tem feito esforços imensos para atender aí a situação de crise, sei que tem essa vontade, vamos aproveitar, né? O mercado também podia ser assim, mais solícito, né? E ver a situação que nós estamos vivendo, os setores de mídia, e ver que nós precisamos investir, colocar dinheiro para prevenir, senão nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Era isso que eu queria dizer para vocês, contar um pouquinho do que foi esse plano, dizer que o Brasil tinha sim, e infelizmente isso teve uma interrupção a partir de 2016, né, fragilizando-se todas essas estruturas que foram criadas e que tinham uma ação integrada. É isso, gente. Nós vamos continuar sempre falando disso, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de recursos para essas áreas, porque nós precisamos fazer com que o Brasil se prepare, tá bom? Um abraço para vocês.